irmãos? Shabbat Shalom ainda, né? Que o Eterno nos abençoe para terminarmos a Parashá. Mas antes disso, gostaria de ver com vocês quem já recebeu o nosso livro novo do Shabbat. Oi, Simone. Está faltando. Quem não recebeu? Levanta a sua mãozinha que o Roberto vai entregar. Isso, muita gente, Roberto. Nós temos o nosso fica com a mãozinha de pé que o Roberto vai entregar. Isso. Esse é o livro novo do Shabbat para a celebração do Kabbalat Shabbat. Então, e o término também do Shabbat. E você depois você olha com cuidado em casa o livro, que você verá que você tem algumas informações aqui interessantes, porque recitar as bênçãos do Shabat lá no finalzinho, e o que é o Kabbalat Shabbat, algumas observações. Depois você olha com cuidado, e se você quiser mais desses livros nós temos, você vai procurar o Rogério, depois na secretaria, né, Rogério? Se você precisar, ele tem ali na secretaria. Ele nos custou R$7, é o preço de custo dele. Então, se você quer para você ou para a sua casa ou presentear alguém, você pode pedir ao Rogério, que ele há de estar fornecendo para você. Deixa esse exemplar aqui. Outra coisa, nós temos Yom Kippur, o dia do perdão. Nós vamos celebrar agora na terça-feira, ao pôr do sol. A partir das 18 horas, nós estaremos aqui fazendo as nossas orações. Então, convidamos a todos vocês que estão conosco na internet e a você também que está aqui. Nós precisamos estar orando, pedindo perdão pelos nossos pecados. Pela manhã, nós estaremos reunidos às 18h30 da manhã, no horário da intercessão. Desculpe-me. Às 6h30 da manhã, nós estaremos reunidos, fazendo as nossas orações também da manhã e fazendo jejum, porque nós entramos em jejum na terça-feira às 18 horas e vamos entregar o jejum na quarta-feira às 18 horas. Então, nós começaremos o serviço da tarde às 5h30, mais ou menos. Rogério já foi? Às 5h30 acho que dá, porque tem alguém que vem do trabalho para cá, não é? É isso, Léo? Ok? De 5h30, você estará de folga? Ou você estará trabalhando? Trabalhando, né? Então, nós estaremos aqui às 17h30, já começando as orações, porque precisamos encerrar até 6h30, porque as pessoas que estão em jejum total precisam tomar um caldo depois que a Ritone estará fazendo para nós. E aí nós estaremos encerrando o jejum de Yom Kippur. Quem faz o jejum? Quem pode, né? Você quer falar alguma coisa, meu filho? Quem faz o jejum? Quem pode? Quem não é diabético, quem não está grávida, né? As mulheres grávidas não podem, quem estiver doente não pode, tomando remédio. Então, você trabalhe para poder participar do jejum juntamente conosco nesse dia. Nós estaremos encerrando, então, na quarta-feira, às 18h30, mais ou menos, e nós estaremos montando a sucá. Aqui a sucá é a tenda, é o símbolo de tabernáculos, porque estaremos 5 dias depois recebendo, assim, o primeiro dia de tabernáculos. No 10º dia nós celebramos Yom Kippur, conta-se 5 dias, é o primeiro dia de tabernáculos. Então nós temos como símbolo a montagem dos molhos para os homens, a movimentação do molho, que está lá em Levítico no capítulo 23, e a montagem da sucá. Isso nós vamos fazer logo após o jejum e logo após o caldo que nós estivermos tomando. E você prepare também a sua oferta para tabernáculos. Nós estaremos fazendo o encerramento da festa dos tabernáculos de Sukkot no dia 6 de outubro, ali em frente ao Cias, é um cerimonial que nós alugamos ali, nós estaremos reunidos ali. A internet já tem o nosso endereço direitinho e como você chegar lá. O material também, que é o calendário, que é o serviço de Shabbat, já está disponível na internet. Mas se você adquirir aqui conosco, você vai adquirir um livro muito bom, muito bonito, muito bem. Tá. Quem quiser encomendar pela internet, é só entrar ali no Fale Conosco e você faz a sua encomenda. Dei todos os avisos? Acho que sim, né?
Tá tudo ok? Então vamos terminar a paraxá. Né? A paraxá é Vaelech, e ele vai. Aonde ele vai? Moisés. Moisés vai ao encontro dos seus pais. Ele vai ser recolhido. Ele vai ser recolhido aos seus pais. Então, o Eterno nos disse que continuássemos, na realidade, o assunto da semana passada, quando nós estávamos falando sobre voltar atrás. Você se lembra que nós falamos da impiedade e da iniquidade, os dois pecados dos últimos dias, dos últimos tempos, antes da vinda do Messias e Yeshua, a impiedade e a iniquidade. Nós mostramos a vocês pelo livro do profeta Zacarias, no capítulo 5, que Elohim mesmo tomará nas suas mãos essa questão e ele vai punir com o quê? Com o rolo, que é o mandamento que virá contra todo aquele que furta e que jura falsamente. O jurar falsamente e o furtar está dentro desses dois pecados, a impiedade. E nós dissemos que esses pecados também nos ajudam a desistir no caminho, a voltar atrás, a desistir de continuar o caminho que Elohim preparou para nós. Nesse momento, o desejo imperioso dos céus é que nós retornemos para o eterno de todo o nosso coração, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento, antes que ameace a volta do Messias, que ele está pronto para vir com certeza, porque esse planeta não pode continuar nessa desordem que está, ele precisa vir colocar ordem na casa, mas a ordem dele vai nos abalar muito, nós precisamos estar preparados para recebê-lo, não sabemos a hora, o momento, mas preparados espiritualmente. Então o Eterno disse, fala outra vez, volta ao assunto, por que está fazendo, o que está fazendo o povo voltar atrás, desistir de retornar para o Eterno, voltando às suas antigas denominações, voltando às antigas práticas. O que está levando o povo a fazer isso? Então, nós falamos, semana passada, que Yeshua disse que aquele que que lança a mão do arado, e olha para trás, ele não é apto para o reino dos céus. Voltar atrás é voltar às antigas práticas, das antigas igrejas evangélicas e cristãs, e voltar, desistir do caminho de retorno. Desistir de retornar para o Elohim. Lembramos da mulher de Ló, lembra? Que o que nos faz voltar atrás? É a nostalgia, é a saudade do passado. Saudade do passado. A saudade do passado é algo muito ruim. Porque nós temos saudade de um passado já cumprido que eu nem você conseguimos pegá-lo. Lembra que nós falamos que a mulher de Ló, ela não se tornou uma estátua nem uma estela. Ela postou-se numa posição de desejar aquilo que já passou. Nós temos que olhar para frente. Interessante que na quarta-feira pela manhã, quando o Espírito Santo nos disse que voltássemos a esse assunto, e ele está na nossa paraxá de hoje, eu vou mostrar a vocês em 2 versículos da nossa paraxá, porque quando Moisés morre, o Espírito de Deus manda que Moisés mesmo escreva o que o povo vai fazer. O povo vai voltar aos seus deuses. O povo vai voltar aos seus deuses. Voltar atrás. Está na nossa paraxá de hoje. Então, quando na quarta-feira ele falou, volta ao assunto outra vez, volta porque ele não foi fixado na mente, nem no nosso coração, e nós não aprendemos direito. Por isso tem que voltar a falar. Então, quando ele diz isso, nós fomos fazer uma visita à tarde, e a pessoa muito deprimida, com muitos problemas, e ela disse, o meu problema chama nostalgia. Nostalgia. Pela manhã o Espírito falou, quando fomos fazer a visita à tarde, a pessoa respondeu, o meu problema é lembrar-me do passado hoje eu sou uma pessoa que tenho medo, que tenho insegurança, porque eu fico olhando para trás, para o passado. Não faça isso. Não permita isso na sua vida. Sabe por quê? Porque o ser humano anda para frente, nem para o lado e nem para trás. É frente, não somos caranguejo, não é verdade? Mas vamos aqui continuar a nossa sequência de retorno e não desistir da estrada e do caminho que Adonai propõe para nós. Nós temos que ir em Deuteronômio no capítulo 31 outra vez. Léo pela manhã falou muito bem sobre os 2 verbos
que nós temos aqui. Vai, Moisés, né? E fala estas palavras a todo o Israel. Se nós temos que entender esses dois verbos, vai e depois a nossa música que nós estamos cantando fala claramente, clamamos a Hashem, envie o homem à comunidade, que os faça sair, que os faça vir, Adonai Elohim. É isso, são esses dois verbos, sair e vir. Vir é Adonai Elohim. Foi o que ele ensinou, de um ponto indefinido para um ponto definido. Moisés aqui vai da presença de Elohim para ser recolhido aos pais, né? Então, esse verbo é alak, né? Vai. E o verbo vai indicar um abalo interior. Por isso que você tem que ir. Tem que ir. Indica um abalo interior, sabe por quê? Porque um grande acontecimento está permeando a história universal. Naquele momento, um grande acontecimento permeava a vida de Moisés, que é o recolhimento aos seus pais. E para nós, por que eu tenho que ir? Vai, prossiga o caminho, não volte atrás. Por que eu tenho que ir? Porque um grande acontecimento está para descer dos céus. Que grande acontecimento? A volta do Mashiach. Não é verdade? Então, nós temos aqui o grande acontecimento seria a transmissão do cargo para Josué, não é? Dos poderes concretos de Moisés para Yehoshua e a sua morte. Então, você já aprendeu de manhã que o verbo vir é bo no hebraico, né? Então, que ele sai de um ponto indefinido para um definido, e assim sucessivamente, né? Então, olha no versículo 2, de 31, 2. Eu estou em números, espera aí. Deuteronômio 31, 2. Ele diz, tenho 120 anos, não é isso que Moisés diz? Tenho hoje 120 anos, já não posso conduzir-vos. No original hebraico diz assim, não poderei mais sair e vir. Eu não poderei sair com vocês para as guerras espirituais e a luta conosco mesmo e nem trazer vocês a Elohim. Eu não posso mais, ele diz. Então, Adonai me diz, não passarás o Jordão. Moisés, então, vai anunciar seu afastamento, coisa muito difícil para ele. Seu afastamento próximo do povo, porque ele ama o povo. Moisés dá todos esses sinais de amor profundo a Israel e ao povo. Então, ele vai anunciar isso, seu afastamento próximo, sem acrescentar palavra alguma. Olha para você ver. Você vê aí, olha, do versículo 4 ao versículo 8. Ele vai assegurar sua sucessão. Israel deve ter à sua frente um chefe, apto a comandar seus exércitos. Olha, o Eterno lhes... 3. O Eterno, teu Elohim, é quem passará diante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti para que possuas as suas terras. Josué passará diante de ti, como o Eterno disse. O Eterno lhes fará como fez a Seom e a Og, rei dos amorreus, os quais destruiu juntamente com a sua terra. Quando o Eterno vos entregar estas nações, procedereis com elas segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos, animai-vos, o Léo falou muito bem sobre isso pela manhã, não temais, nem vos espanteis diante deles, pois o Eterno teu Elohim que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Nas nossas lutas e guerras, nós fazemos os estandartes por causa das nossas lutas. Esse texto de Deuteronômio 31, 6. Não te deixará, nem te abandonará. Não é? Então, você veja aqui, que ele fala dos exércitos, que ele não fala, olha só, o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, ele não te deixará, nem te desamparará. Não temas e nem te espantes. Moisés não está falando aqui dos exércitos em batalha, que se lançam nos campos de batalha, não. Ele está pensando nas idas e vindas dele mesmo, idas e vindas. Idas e vindas. Os dois verbos. Vai e vem. Então, ele não está pensando nisso, mas ele está pensando nas suas idas e vindas, e na ida e vinda de Yeshua HaMashiach e dos seus discípulos quando abrem a Torá para ensiná-la. Quando eles abrem a Torá para ensiná-la, abrindo e fechando os livros da Torá.
Veja, voltemos em Números 27. Olha só, quando Moisés está falando aqui, ó, em Deuteronômio 31, quando o Eterno vos entregar essas nações, procedereis com elas segundo todo o mandamento que ele vos tem ordenado. Então Moisés não está falando aqui, vendo o exército de Israel marchando, empunhando tanques de guerra, aviões para sobrevoando a nação e destruindo tudo. Não é isso que Moisés está vendo. Moisés está vendo as idas e vindas dele próprio, de Yeshua HaMashiach, dos seus discípulos, abrindo os livros da Torá e ensinando-os ao povo. Como é que você faz o povo vir a Elohim? Com a Torá. Como é que você sai com o povo, com o rebanho para pastar, dar de comer ao rebanho? Com a Torá. Então ele não está vendo um exército bem equipado de um poder bélico tremendo. Não, ele não está vendo isso. Ele está dizendo, ó, procedereis com ela segundo todo o mandamento que eu vos tenho ordenado. Ele está vendo os livros, a Torá tem 5 livros. Ele está vendo os livros da Torá abertos. Olha só, em Números 27 para você ver. Olha aqui, volta aí atrás um pouquinho só e vamos ver. Porque nós vamos entender isso em João 6, com Yeshua. Melhora um pouquinho essa transição de governo. E você vai ver ela a mesma dificuldade que Moisés está encontrando aqui. Pensa, Josué vai ter que assumir um governo de um homem que foi a boca de Elohim. Era muito difícil, gente, muito difícil. Para Moisés e para quem vai receber, né? Então, você vai ver o que vai acontecer com Yeshua também, em João 6. Aqui em Números 27, veja no versículo 20 e 21. Põe sobre ele, sobre quem? Sobre Yehoshua, Josué, a tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Não está falando de um poder bélico aqui, não. Ele se apresentará perante Eleazar, o sacerdote, Números 27 e 21. E o qual por ele consultará segundo o Urins e o Tumim, segundo o Urins, né, Urins, perante o Eterno. Sobre a sua ordem, ele e todos os filhos de Israel sairão, e sobre a sua ordem entrarão. O que é a consulta naquela época com o Urins e o Tumins? As 2 pedras que ficavam na estola sacerdotal. Então, pelo poder da adivinhação, não, pela condução do Espírito. Pela condução do Espírito, não é? Então, no original diz assim, dá a ele tua majestade, para que toda a comunidade dos filhos de Israel o ouçam. Ele se apresentará, quem é? Yehoshua, Josué, que o nome de Jesus. Vocês sabem disso, né? Yehoshua é Yeshua, Jesus, o Messias. Vai prestando atenção nisso. Ele se apresentará faces a Eleazar, o ministrante, o sumo sacerdote. Ele questiona por ele o julgamento dos ourins faces a Adonai. Quem vai questionar? O ministrante. A sua boca, eles sairão, e a sua boca eles virão. Com a boca faz o quê? Ensina a palavra. Por isso que ele vê, são os livros da Torá abertos, tanto com ele quanto Yeshua, quanto os discípulos, ensinando a Torá. É isso que ele está vendo ali. E todos os filhos de Israel com ele, e toda a comunidade. Volta lá para você ver, o último, em Deuteronômio 31, o último trabalho de Moisés é escrever a Torá. Olha aí, ó. Moisés, no versículo 9, ele vai escrever a lei, segundo alguns tradutores e historiadores, eles dizem que Moisés escreveu 13 livros, 13 Torás, 13 vezes. Uma para cada tribo e outra para colocar dentro do pacto, da arca. Ele escreveu, então o último trabalho de Moisés foi escrever a Torá. Do versículo 10 ao 13 é a leitura dela. Ordenou-lhe Moisés, no versículo 10, ao fim de cada 7 anos, ao chegar o ano da remissão, na festa dos tabernáculos, que nós nos aproximamos agora. Então,
Quando todo Israel vier apresentar-se diante do Eterno teu Elohim, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel para que a ouçam. Reunireis o povo, homens, mulheres, crianças, estrangeiros, que se acharem nas vossas cidades, para que ouçam, aprendam a temer ao Eterno vosso Elohim e tenham cuidado de observar todas as palavras desta Torá. E os seus filhos que não a souberem, ouçam e aprendam a temer ao Eterno vosso Elohim todos os dias que viverdes na terra qual está passando o Jordão para possuir. Então você vai ver agora uma teofania que vai selar, teofania é a presença de Adonai, que vai selar essa transição agora, totalmente, né? Ela vai tornar essa transição de Moisés para Yehoshua com a presença de Adonai na tenda. Então ela torna solene, né? Porque ele próprio que vem consagrar aquele momento. Ele próprio. Então, ele vai apoiar Yehoshua para que ele escape de uma sucessão tão difícil. Yehoshua. É a mesma coisa Jesus. Olha a dificuldade do ministério de Jesus, né? Vamos lá em João, no capítulo 6, para a gente ver. João capítulo 6, a partir do versículo 48. Yeshua toma a mesma ação do verbo alak, vai. Ele vai agora aos ouvintes, Yeshua. E ele, versículo 6, versículo 48. Que ele diz, Yeshua vai dizer, ele vai aonde? Aos seus ouvintes, não só aos discípulos, mas aos ouvintes. Ele, com um grande estremecimento interior, com aquele mesmo estremecimento que o verbo alak traz. Vai falar a verdade. Quando você tem que falar a verdade a alguém, há um estremecimento interior. Você muda, se pudesse fotografar o seu e o meu interior, muda o nosso comportamento e a nossa temperatura e tudo. Por quê? Porque nós estamos frente a um acontecimento importante. Uma vida de uma pessoa será mudada. Pode ser transformada naquele momento e ela encontrar Jesus. Agora, se você deixar de falar a verdade para ela, você vai deixá-la ir para o inferno. É um momento importante. Então, há um estremecimento interior. Yeshua teria que fazer isso também. Ele vai dizer, eu sou o pão da vida. Olha aqui, ó. Por que quer dizer isso? O pensamento hebraico vai identificar a Torá de Adonai como a árvore e pão. É isso, da vida. Aqui ele vai efetuar a transferência da Torá para a sua própria pessoa. É uma transição que ele vai fazer. A Torá para... Por isso que quem não obedece a Torá não obedece Yeshua e não tem parte com Yeshua. Não tem. Yeshua vai ser identificado na sua própria carne como pão da vida. Bom, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas aqui está o pão que desceu do céu, qual se o homem comer, não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir entre si. Como podes dar este homem a sua carne a comer? Olha só, do versículo 53 ao 56. Yeshua lhes disse, em verdade eu vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes, olha que estremecimento interior. Os judeus estão achando que ele está provocando-os aqui, agora. A carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vidas em vós. Meus irmãos, pensa falar para judeu que tem uma legislação escrita, detalhada, que é proibido comer o sangue, lá em Gênesis no capítulo 9, lá em Deuteronômio no capítulo 15. E Yeshua vem, olha que escândalo. Yeshua vem dizer, se você não comer a minha carne e beber o meu sangue, a carne é a Torá, porque ele se torna a própria Torá. O sangue é a vida. A Torá traz vida. E Yeshua incorpora essa Torá. É isso que ele está falando aqui. Por isso que eu falei que ele está trazendo aqui uma situação muito delicada. Olha bem.
Quem come a minha carne, ele continua, e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. E Yeshua lhes diz, amém, amém, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. A ingestão da carne e do sangue vai realizar uma unidade orgânica viva. O alimento se torna vida para aquele que o ingere, é isso que ele está falando. Ele está falando de uma Torá. Por isso que Moisés vê lá, ele não vê os exércitos de Israel belicamente. Ele vê Yeshua, ele vê os discípulos abrindo os livros da Torá e ensinando, pois ele é a própria Torá. Por isso que ele autoriza comer a sua carne e beber o seu sangue. Não mais, hein? O contexto que Yeshua estava falando era espiritual. Mas quando os nossos olhos, Chiquinho, estão cegos e os ouvidos não estão abertos, nós não conseguimos entender espiritualmente. Os judeus também não entenderam. Por isso que ele fala, os olhos não estão abertos, nem os ouvidos ainda, os olhos abertos para ver e os ouvidos para ouvir ainda não estão. Por isso que após a morte de Moisés, aqui no capítulo 31 de Deuteronômio, o Espírito avisa, eles vão voltar atrás. Vão voltar atrás. Eu vou te mostrar isso aqui na vida de Yeshua. Você se lembra quando o profeta Jeremias, no capítulo 15, ele fala que ele tomou o livro e comeu? Que livro que ele comeu? A Torá. Come-se o papel. Ezequiel, no capítulo 2, vocês se lembram disso? Quem conhece isso? Vão lá em Ezequiel. Segura aqui, João. Vai lá em Ezequiel para você ver. No livro de Apocalipse. Vai em Jeremias 15 primeiro. Depois você passa para Ezequiel. 15, 16. Achadas as tuas palavras, as comi. Olha aí. Elas me foram gozo e alegria, versículo 16 do capítulo 15 de Jeremias. Elas me foram gozo e alegria ao coração, pois pelo teu nome me chamo, ó eterno Elohim dos exércitos. Vá em Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2, quando ele fala da carne dele, comer a minha carne e beber meu sangue, por quê? Porque essa unidade orgânica ali vai produzir o quê? Vida viva, ela vai se tornar uma unidade orgânica viva. Olha o capítulo 2, olha o versículo 7. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então olhei e vi uma mão que se estendia para mim, nela estava um rolo. É o rolo da Torá, que você e eu temos que comer. Por isso que Yeshua autoriza que coma a sua carne. Quando você vai em Apocalipse, você encontra ali o livrinho que foi aberto. Você lembra lá? Apocalipse 10, o versículo 9 e 10. E ele então, aquele livro é maravilhoso e delicioso, não é verdade? Voltemos então lá em João, para você ver. Olha que coisa interessante. João 6, versículo 57. João 6, versículo 57. Nós estamos falando de Elohim vivo, né? Deus vivo, um Deus de vida, só com a Torá, só. Olha o versículo 57, assim como o Pai que vive me enviou, olha só, e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta, viverá por mim. Sabe como está no original? Como o Pai vivo enviou-me, e como eu vivo pelo Pai, assim quem me mastiga, ele diz, também viverá por mim. Olha aqui, tá vendo? Olha até o versículo 59. Este é o pão que desceu do céu, vossos pais comeram maná e morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Ele não estava em qualquer lugar, ele estava dentro de uma casa de oração judaica,
Que tremendo, que estremecimento interior, né? Que momento, que ousadia de Yeshua. Que ousadia dele. Ao ouvi-lo, muitos dos seus adeptos, olha aí, versículo 60, olha aí. Muitos de seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso. Quem o pode ouvi-lo? E Yeshua chocou seus ouvintes. Sem dúvida chocou. Né? Ele foi de encontro a eles para prová-los. Pois quanto ao sangue, sua ingestão, já falei, é formulada, né? Em Deuteronômio, no capítulo 15, e em Gênesis, no capítulo 9. Mesmo quando se trata da ingestão de animais. A ideia de ingerir sangue humano só poderia desconcertar meio mundo. Eu vou lá, Roberto. Eu vou lá. Daí o escândalo por causa de uma palavra entendida, os seus ouvintes entenderam como provocação. Aquela palavra foi uma forma de provocação. Olha o versículo 61. Compreendendo que seus discípulos murmuravam a respeito disso, Jesus lhe disse, isto vos escandaliza? No original hebraico diz, isso os faz tropeçar? Tropeçar é uma queda real. Cair mesmo. Isso vos escandalizou? Isso vos fez tropeçar? É isso que ele diz. Porque não se trata apenas aqui de escandalizar, ficar indignado apenas. Não se trata disso. Por causa de uma ofensa que uma pessoa disse ou entrarmos em cólera. Mas aqui Yeshua está falando que está se referindo a uma queda. Um tropeço que te leva a voltar atrás. É isso. Olha o que o Chiquinho contribuiu. Como eu vou continuar com a minha fé com esse discurso? Eu vou te mostrar que é a mesma coisa nos nossos dias. A mesma coisa. Quando nós falamos em sacrifício para os cristãos, e eu faço questão de usar a palavra sacrifício, porque eu tenho base no Novo Testamento que Paulo diz que continuamos a sacrificar, não sacrificando sangue com a sangue, mas continuamos a sacrificar em Páscoa. Porque o sacrifício da Páscoa, nós sabemos quanto nos custa para celebrar Páscoa, dentro de um padrão espiritual, para vir estar aqui na casa do Eterno todas as manhãs orando, entra ano e sai ano. Nós não subimos montes para orar, mas de manhã e de tarde nós estamos aqui. À tarde, às vezes, nem todos, mas quem pode estar. Então, ele está falando de uma queda que leva à ruína, a desmoronar-se, cair. Pensa numa construção caindo. Né? Olha o versículo 62 e 63. O que aconteceria, então, se visseis o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? Subir para estar com Elohim. E se vissem isso imediatamente? O Espírito é que vivifica. Ele vem falar que a carne nada aproveita. Ele põe todos eles num desespero. O Espírito que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Para acabar de confundir mais, ele está dizendo que aquela carne salvadora agora para nada aproveita. Ele não está falando de uma carne física, irmãos. E Yeshua fala. Ele está se apresentando como a Torá viva. Exatamente. Eles não conseguiram compreender. Não. Por causa da incapacidade da inclinação do pecado. Exato. Da carne. É. Por isso que ele diz, meu irmão, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Como é que eu posso ir lá e mexer no mandamento, removê-lo, retirá-lo e dizer, não vou fazer desta forma? Isso. Chiquinho está falando que Yeshua disse que eles não creram nele porque as suas obras eram más, né? E Yeshua criou tanto escândalo aqui que ele vai restabelecer o ensino ao afirmar a primazia do Espírito Santo. Por isso, o símbolo aqui, a primazia do Espírito. Olha o que ele diz aqui,
Aqui, ó, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Olha o versículo 64. Mas alguns de vós não creem. No original hebraico, mas alguns dentre vós não aderem. Sim, Yeshua sabe desde o princípio quais são aqueles que não aderem. Olha aqui, ó. Mas alguns de vós não creem, pois Yeshua sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o trairia. Yeshua está falando de um segredo impenetrável. Por quê? Porque o segredo impenetrável é que apenas Adonai pode revelar-se para nós e se mostrar pelo Espírito. Por isso que é um segredo impenetrável. Ninguém consegue te roubar essa revelação que o Eterno traz, essa intimidade que você tem, você passa a ter com ele. Você se lembra o que fala Daniel no capítulo 2? Vamos lá para você ver desse segredo impenetrável, que só Deus pode, só o Eterno para poder mostrar. Daniel capítulo 2, olha o versículo 28. Daniel capítulo 2, versículo 28. Irmãos, esses segredos são para aqueles que vivem em intimidade com Ele. Esses segredos são para aqueles que vivem em intimidade com Ele. Olha o versículo 28 do capítulo 2 de Daniel. Mas há um Deus nos céus, o qual revela mistérios, segredos impenetráveis. Ele faz saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Ele começa, olha o versículo 29. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele que revela mistérios te faz saber o que há de ser. Aquele que revela coisas impenetráveis. Só ele pode penetrar no homem e revelar. Mas ao homem e à mulher que tem intimidade com ele. Olha o último versículo desse capítulo. O 47. Olha só para você ver. Respondeu o rei a Daniel: certamente o vosso Elohim é Elohim dos deuses, o eterno dos reis, o revelador de mistérios, pois pudestes revelar este mistério. Então são segredos que só são revelados àqueles que vivem na sua intimidade. Olha para você ver, volte comigo lá em Mateus, venha comigo em Mateus, no capítulo 13, que nós vamos entender melhor estas coisas com a parábola do semeador. E saiu o semeador a semear. Capítulo 13 de Mateus, no versículo 11. Olha aqui o que ele diz. Ele vem falando da semeadura da semente, na beira da estrada, no meio dos espinhos, nas pedras, o que vai acontecer? Isso está falando da nossa vida. Por que nós voltamos atrás? Nós vamos aprender aqui agora. Olha o versículo 11. Respondeu-lhe Yeshua: porque a vós é dado conhecer os mistérios impenetráveis do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado a entender. Olha o que ele está falando aqui. Não lhes é dado a entender os mistérios do reino dos céus. Segura aqui e volte comigo em João 6,64. Olha só. A parte B do versículo 64. E quem é aquele que o entregará? O verbo entregar aqui significa, olha aqui, ó. Aqui na nossa tradução diz assim: sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o trairia. Não é trair, entregar é melhor. Trair dá uma ideia desse povo aí que usa o chavão traíra, essas coisas feias. Mas o original é entregar. O verbo entregar significa passar para as mãos de alguém. Ele sabia desde o princípio, quais eram os que não criam e sabiam os que criam. E qual era aquele que o iria entregar? Iria passar Yeshua para as mãos de outro Senhor. Você já sabe, para que ele fosse a morte. Ao denunciar alguém, nós estamos apontando aquele alguém como autor de um crime. Eu estou entregando aquele alguém. Foi isso que se fez com Yeshua, não é? Então, quem entrega o outro injustamente, ele anula, ele rompe o relacionamento com Adonai.
Quem entrega o outro injustamente, ele anula o relacionamento. Então, ele está rendendo-se, submetendo a quem? Ao inimigo. A mesma coisa quando você volta atrás. A mesma coisa. Você devia falar. Olha só. Olha que o Roberto está falando juridicamente. Que aquele que entrega, participa. Entregar é participar. Também um homicida. Isso. Porque ele se submete àquele a que ele entregou, seu parceiro, seu irmão, seu companheiro. Olha o versículo 65 e 66. Prosseguiu, de João 6. É por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Muitos dos discípulos voltaram atrás e não andam mais com ele. Rompem o relacionamento. Quando você volta atrás, você rompe o relacionamento. Quem fez Judas? Entregou o seu amigo, o seu mestre, Yeshua Mashiach. Ele rompe o relacionamento com Deus. Ele faz uma entrega ali. A mesma coisa quando você volta atrás. Hoje a ordem imperiosa do céu, a autoridade e o poder do céu é que você retorne. Que você e eu retornemos. Nós temos aqui pelo menos 3 motivos para que um ser humano volte atrás. 3 motivos. Porque Adonai já não o puxa mais o suficiente. Que isso? A resposta está em Mateus, no capítulo 13. Segura João 6. Mateus 13. Até aquele momento, os discípulos muitos deles, já não querem segui-lo. Primeiro motivo, porque Adonai não puxa mais com força suficiente. Olha o capítulo 13 de Mateus, versículo 3 e 4. Falou-lhes de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: certo semeador saiu a semear. E quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Olha a explicação desse versículo no versículo 18 e 19, do mesmo capítulo 13 de Mateus. Abra sua Bíblia e presta atenção que eu estou bem devagarzinho. O versículo 4 está explicado por Yeshua no 18 e 19. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Por que o Eterno não está... O motivo que te afasta é porque o Eterno está te puxando mais? É porque você ouviu a palavra. Ouviu a palavra. Ouviu a palavra. Ouviu a palavra. Ouviu a palavra e não se esforçou para entendê-la. Isso é indesculpável. O Eterno não te puxa mais. Olha aqui, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, versículo 19, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Você não se esforçou para entendê-la. Ou porque o ídolo do coração impediu o entendimento. Você vai ver lá na nossa paraxá, ele vai. Em Deuteronômio, no capítulo 31, que depois da morte de Moisés, muitos deles voltarão atrás. Depois que Yeshua disse aquelas declarações, que eles ficaram atemorizados, confundidos e perturbados. Muitos dos discípulos não quiseram segui-lo também. Voltaram atrás. Você também quer voltar? Voltar atrás não é uma coisa simples como você está pensando, não. É uma coisa muito grave espiritualmente. Muito grave. Depois de 16 anos ouvindo a mesma coisa, você não trabalhou para entender, você acha que Elohim vai ficar te puxando? Ele vai deixar porque você tem livre-arbítrio. Você e eu. O ídolo te impediu de entender, você vai ver que lá em Deuteronômio 31 é o ídolo. Eles vão seguir os seus próprios ídolos. Vai para você ver. Segura aqui. Vai lá em Deuteronômio 31.
versículo 18. É porque a nossa tradução não nos permite entender o versículo. Eu vou ler para você o versículo 18 na nossa tradução e vou ler aqui no hebraico. Mais próximo à tradução hebraica. Esconderei totalmente o meu rosto naquele dia, por todo o mal que tiverem feito, por se haverem tornado a outros deuses. Versículo 18. Eu mesmo, eu cobrirei as minhas faces nesse dia, por todo o mal que ele faz. Sim, ele dá meia volta em direção a outros Elohims. Então, do primeiro motivo que te faz voltar atrás, porque Elohims não te puxa mais o suficiente, você vai acusar Elohims e vai dizer, ele não faz por mim o que eu estou pedindo. Você está ouvindo e não quer entender. Sabe aquela pessoa que come e nunca está satisfeita? É isso aí. Ou come e vomita. Exatamente. O versículo 20... lá de Deuteronômio 31, diz a mesma coisa. Fará meia volta em direção a outros Elohims. Por isso que o Espírito diz, volta ao assunto que eles não entenderam a gravidade de voltar atrás. Olha aqui, você vai mancando, sofrendo, caindo, levantando, você diz, Senhor, eu quero retornar. Eu não quero pensar em voltar. Por maior que seja a dificuldade de estar com Yeshua. E aderir à Torá. Porque você é criticado, você não é recebido pelas pessoas e um monte de coisa. O segundo motivo que te faz você e a mim voltar atrás é por causa da resistência e da violência, ou seja, a perseguição por causa da palavra. Vamos em Mateus no capítulo 13 outra vez. Por causa da perseguição da palavra. Versículos 5 e 6. Mateus 13, versículos 5 e 6. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas saindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. Olha a explicação no versículo 20 e 21 do capítulo 13. Porém, o que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra, recebe imediatamente a palavra com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza, logo tropeça. Escândalo aqui é fazer tropeçar, cair, uma queda terrível. Porque você foi rejeitado, porque ninguém me ama, porque isso, porque aquilo, aí eu caio e fico. Não vou mais, eu não quero esse caminho. Eu não quero, eu não vou prosseguir. Quando chega a angústia, a perseguição, tropeça. A queda é real, você desmorona. Você desmorona. Os discípulos também, quando ouviram, Yeshua pensa Moisés. Vai, Moisés, anuncia para eles. Olha que estremecimento interior para Moisés, para Yeshua. Vocês acham que Yeshua não ama o povo? Ele ama o povo. Moisés deu a vida pelo povo. Era difícil, tanto para ele quanto para Yehoshua, Josué. O terceiro motivo que nos faz voltar atrás, porque aos olhos humanos, deixa eu repetir, aos olhos humanos, repetir outra vez, aos olhos humanos, os propósitos do mestre são extravagantes. Aquilo que Yeshua pede de você é extravagante. É extravagante. Sabe por que é extravagante? Eu vou te mostrar um exemplo de extravagância. Ele diz que quando ele voltar, a correção começará pela casa do Eterno. Isso é uma extravagância. É algo completamente estranho. Como é que Deus, que ama tanto, vai começar corrigindo pela sua casa? Ele está preocupado com o que o ímpio está fazendo lá, não. Ele está preocupado em nós andarmos na presença dele, para que o ímpio veja em nós a Torá viva e possa se converter dos seus caminhos. É isso. Olha aqui, Mateus capítulo 13.
Olha para você ver. Que é uma coisa extravagante, é uma coisa que se desvia daquilo que é natural. Olha o versículo 7. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, só o 7. Agora vem no versículo 22. Outra parte caiu entre espinhos, né? Então, o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ficam infrutífera e te faz voltar atrás. E me faz voltar atrás. Então, uma coisa fora do comum, uma coisa estranha, uma coisa extravagante. Isaías fala isso. Porque o povo de Israel dizia, é preceito sobre preceito, regra sobre regra. Aí o profeta diz, esse povo ouve com os ouvidos, mas não entende com o coração. Então ele diz, ó escarnecedores, parem. Está lá, capítulo 22 de Isaías. Ele então diz que ele vai corrigir. Vai corrigir o seu povo. É algo completamente extravagante aos nossos olhos e aos olhos humanos. É completamente extravagante. Irmãos, nós precisamos, hoje de manhã, né, a música que nós estamos cantando, eu até falei hoje de manhã, né? Em Rosh Hashanah nós somos contados, em Yom Kippur nós somos selados. Não é isso? Inscritos e selados em Yom Kippur. Por quê? Porque nos arrependemos dos nossos pecados e queremos continuar contigo, Eterno. Você vai ver. Volta em João 6. João 6, versículo 27. De João 6. Você vai ver quem aqui foi selado e por que ele foi selado. Trabalhai não pelo alimento que perece, versículo 27 de João 6. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Elohim o Pai marcou com seu selo. Então ele diz, trabalhai pelo alimento que não trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece. Qual o alimento que permanece? É o espiritual. É o espiritual que há de permanecer. Você tem que trabalhar pelo sustento físico, sim, mas muito mais pelo espiritual. O que ele leu? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É isso que diz a palavra. O que você leu hoje de manhã também? Em Jeremias, não foi? Alguma coisa? Foi Jeremias? Alguma coisa que você leu hoje de manhã, muito interessante. Mas essa permanência exprime, geralmente, a constância definitiva, a constância no relacionamento com Adonai. Então, entre o pai e o filho. Essa permanência, essa constância no relacionamento. Eu quero ver se você tem uma esposa, ou a esposa tem um marido, que uma hora ele ama e outra hora ele não ama mais. Quem é que vai querer viver com essa mulher ou com esse homem? Uma hora ele ama, outra hora... Isso é um relacionamento inconstante. É assim que nós nos relacionamos com o Eterno. E aqui ele está falando que ele sela Yeshua por causa da permanência no relacionamento com ele. Essa permanência. Permanecer no hebraico é shakhan. Aí você já sabe, sendo assim, esta habitação do Pai no Filho vai confirmar o quê? A Shekinah, a presença. O que confirma a Shekinah? A permanência no relacionamento. A permanência no relacionamento. Por isso que ele foi selado. Então, o que acontece? É uma presença real no meio do seu povo. Segunda-feira, Robertinho falou assim, pastor, eu tenho que orar por você, é seu aniversário. Segunda-feira foi meu aniversário. Mas eu acho muito interessante o Eterno. Não está nem aí para o meu aniversário, Chiquinho. Ulisses, nem está aí. Sabe por quê? Porque ele entregou nas minhas mãos a conclusão do nosso estudo. Sabe o que ele falou? O amor é forte como a morte. Aonde está isso? Está lá em Cantares. Mas vamos ver o que está antes.
A Ritona começa a falar em línguas, oraram por mim. Começa a falar em línguas, ele está falando do ensino que ele quer que eu dê. Ele não está preocupado, Beatriz, com o meu aniversário, não. Porque ele já me dá tudo que eu tenho, só a saúde, o privilégio de estar aqui com vocês. O privilégio de entender a Torá é tudo. Eu preciso de mais o quê nessa vida? Ou você precisa de mais... Ele não está preocupado com o meu aniversário. Vai lá em Cantares, no capítulo 8. Eu acho engraçado, se eu fosse casar hoje, não escrevi isso aqui no convite de casamento, não, que o povo escreve sem parar. Não escrevi, Chiquinho. Não escrevi esse negócio aqui no convite de casamento. Vocês já estão cansados de ver isso em convite de casamento. Cantares, capítulo 8, versículos 6 e 7. Põe-me como selo sobre o teu braço, como selo sobre o teu coração. Aonde que eu vou selar um homem humano? Eu quero que eu seja selado com o meu relacionamento com Elohim. Aqui, ó. Põe-me como selo sobre o teu coração. Põe a quem? Elohim. Versículos 6 e 7. Olha só. Porque ele não marcou Yeshua com o selo? Por que ele marcou Yeshua com o selo? Por quê? Por causa do relacionamento de Yeshua com ele. E aqui ele está falando da igreja de Yeshua. Por isso que eu estou falando. Se eu fosse o povo, não colocava isso aqui nos convites de casamento, mas não. Olha aqui, ó. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. E duro como a sepultura, o ciúme que o Eterno tem de nós. Agora vocês entenderam o texto, né? E eu também. As suas brasas são brasas de fogo como labaredas do Eterno. É o amor do Eterno. As labaredas do Espírito que vão nos queimar para poder nos selar nessa intimidade com Ele. É isso aqui, ó. As muitas águas não podem apagar esse amor, Chiquinho. Nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa por este amor, seria de todo desprezado. Você lembra da pérola que ele encontrou? Vocês se lembram daquela parábola que Yeshua conta? Mesmo que você encontre uma pérola de um valor incalculável, você não troca por esse amor. Você não troca. Quando você está selado no seu braço, no seu coração, de uma intimidade com Ele, ninguém te rouba isso. Ninguém. É isso aqui. Por isso que ele diz que Yeshua foi selado. E nós precisamos ser selados agora em Yom Kippur. Nós precisamos ser selados. E como é que eu faço para isso? Me arrependendo dos meus pecados, entrando em intimidade com Ele e dizer, Eterno, eu preciso de Ti. Eu e você, todos nós precisamos. Olha que coisa maravilhosa. Para que eu não volte atrás, me mantenha firme, para que a perseguição por causa da palavra não me abale, para que as lutas não venham me afastar-me de Ti, fazer-me voltar atrás, me desmoronar, ruir a minha vida espiritual. É isso que ele está falando. Sela-me, ó Eterno. Sela-me. Sela-me. O meu braço, o meu coração, a minha vida, porque o Teu amor é mais forte do que a morte. Você dá a vida por esse amor. Não é verdade? Que o Eterno nos abençoe muito, para que cada um de nós possamos nos colocar assim diante do Eterno, para que Ele venha produzir em nós aquilo que Ele deseja, e nenhum de nós venha desistir de voltar atrás. Amém?